iniciar esses trabalhos do dia de hoje, né, desse MP Talks, e cumprimentando a todos que estão logados, né, que estão já nos acompanhando e ouvindo essas conversas laterais aqui com o doutor Darcy, com a doutora Janine, e dizer, então, da satisfação de reencontrá-los aqui. Eu queria dizer que hoje o nosso tema, como já colocado no título, e aqueles que estão acompanhando, a proteção jurídica das fundações e atuação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos dois debatedores, que é a doutora Janine, que é a curadora de fundações de Porto Alegre, né, que tem desenvolvido um brilhante trabalho, e o doutor Darcy Guimarães Ribeiro, como está aí, advogado, pós-doutor em Direito Processual Constitucional, professor da Unicinos e professor da PUC. E nós não vamos falar muito do currículo dele, porque senão nós não vamos começar o nosso trabalho hoje, né, de tão extenso da sua produção acadêmica, mas também é um advogado de escola e de nomeada, que é muito reconhecido no Estado e no Brasil, e inclusive também palestrante no exterior. Bem, eles vão nos abrilhantar. A mim cabe simplesmente fazer essa introdução do assunto e falarmos algumas coisas sobre fundações, que eu espero que eu não fale muito, porque há um programa aqui que corta quem fala demais, né? Só para aqueles que não são iniciados no assunto, estão acompanhando pela primeira vez, situar o que são as fundações privadas, né? As fundações, antes nós vamos saber primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Primeiro setor é a administração pública, basicamente, recursos públicos, destinação pública. O segundo setor, setor empresarial, basicamente, né? São capitais privados que trabalham para, digamos assim, trazer produtos para aqueles que investem. Então, as empresas são voltadas ao lucro, e esse lucro é dividido em dividendos para os seus acionistas, seus cotistas, e assim por diante. E o terceiro setor, que aqui entram as fundações privadas, a questão, então, de patrimônios que adquirem uma personalidade jurídica, e são patrimônios privados, nós estamos na órbita, portanto, do direito privado, e esses patrimônios, então, são carimbados, recebem uma designação específica para utilidade da comunidade, da sociedade. Então, são patrimônios privados com uma destinação pública. Esta, então, é a diferença. E aqui entram as fundações eminentemente privadas. Muitas vezes se ouve falar em fundação pública. A fundação pública, na verdade, é uma autarquia. Tanto é que a doutrina também coloca como autarquias fundacionais ou fundações autárquicas. Por quê? Porque aí elas são parte da administração, tá? Então, nós temos que entender isso. Fundações privadas são estritamente aquelas que são patrimônios totalmente privados, com uma destinação pública ou social. O Ministério Público tem a função do velamento. Por que o Ministério Público faz o velamento? Porque não existe no ordenamento jurídico outra instituição destinada ao controle, porque, vejam, nós estamos aqui na órbita privada, mas não tem uma designação no arcabouço público de quem faz isso, quem faz esse evento, quem faz o controle administrativo, porque são patrimônios que são os patrimônios que formam a personalidade jurídica, adquirem uma personalidade jurídica, portanto, não são patrimônios de pessoas físicas, como numa associação. São patrimônios autônomos, não são patrimônios tanto do segundo setor, como eu falei inicialmente, lá, mas são patrimônios que não são da propriedade dos dirigentes das fundações. Esses patrimônios também não são do município, também não são do Estado e não são da União, de nenhumas figuras dos entes públicos. De quem, então, são esses patrimônios? São da sociedade. São patrimônios sociais, conforme o artigo da Constituição legitima o Ministério Público. 129 diz que o Ministério Público vai cuidar dos patrimônios sociais. Por que o Ministério Público?
porque é o defensor da sociedade. O Ministério Público foi uma instituição que foi construída ao longo do tempo e mais sedimentada na Constituição de 88 como defensora dos direitos da sociedade. Tradicionalmente, começou isso no direito penal, tá? Defendendo os direitos da sociedade. Depois tem toda uma evolução, que não é o caso a gente falar aqui. Mas, então, o Ministério Público é a única instituição que foi destinada pelo nosso arcabouço jurídico, eu também não vou me deter muito nisso, para fazer o controle administrativo das fundações. Assim como nós temos a polícia sanitária, nós temos a polícia urbanística, nós temos a polícia judicial, nós temos vários tipos de polícias. O Ministério Público exerce esse poder de polícia com o nome de velamento, que é dado pelo ordenamento jurídico, seja na Constituição, seja no Código Civil, que é o desdobramento dos princípios jurídicos constitucionais que estão na Constituição Federal. Bem, então, aqui entra a figura do Ministério Público para fazer o acompanhamento, o velamento das fundações. No Ministério do Rio Grande do Sul, eu não sei quem é que teve essa brilhante ideia, e nunca li nada a respeito, foi dividida a função dos atos de controle eminentemente administrativos com o Procurador-Geral. Então, o Procurador-Geral é que faz o controle administrativo, esse poder de polícia administrativo sobre as fundações. E, para isso, ele designa um procurador de justiça, que atualmente eu estou nessa função. E os atos de controle extrajudicial ou judicial, eles estão na atribuição dos promotores de justiça. Então, no caso, a doutora Janine faz aqui em Porto Alegre mais de 110 fundações, estávamos em 115, me parece que continua esse número, fundações. E nas comarcas do interior, cada promotor também é o responsável por essas atribuições relativas à fundação. E o procurador faz a parte administrativa de todas as fundações do Estado. O promotor faz a parte judicial, ou seja, toda vez que há uma ação de interesse de fundações, o promotor atua. E também quando ele vai fazer alguma investigação sobre algum desvio de finalidade ou desvio de recursos da própria fundação. Então, para que todos que estão nos acompanhando entendam, grosso modo, essa é a nossa divisão de atribuições, né, do que faz o promotor e o que faz o procurador. O promotor não está adstrito às posições do procurador-geral, que é, no caso, através de um procurador. Se uma determinação administrativa, uma decisão administrativa do procurador de fundações for questionada judicialmente, o promotor, quando vai agir judicialmente, ele não está adstrito, assim como um ato administrativo em que o procurador-geral pode, eventualmente, fazer uma demissão de um servidor, por exemplo, né? E tomar uma decisão. Se esse servidor não se conformar com aquela decisão administrativa, ele recorre ao judiciário, lá no judiciário, certamente, se for na capital, será de uma vara da Fazenda Pública, onde o promotor de justiça que atua lá terá total independência sobre aquelas decisões administrativas proferidas pelo procurador-geral, né? Então, a mesma coisa se emprega na questão das fundações. As decisões administrativas da Procuradoria de Fundações não vinculam a atuação dos promotores. Bem, nós temos no estado do Rio Grande do Sul mais de 300 fundações, né, ativas, totalmente em dia, nós temos em torno de 290, um pouco mais. Não vou dar o número exato, porque isso varia, às vezes está 298, se coloca em dia. O que é em dia? Que estão prestando contas religiosamente e cumprindo todas as determinações dos nossos provimentos, né, e as obrigações legais. E dessas 300 fundações, elas movimentam, e aqui eu queria chamar a atenção para todos, se movimenta em torno de 7 bilhões anuais, só as fundações. No terceiro setor, só fundações, porque o terceiro setor também compreende associações sem fins lucrativos, tá? Então, aqui a importância do tema de hoje são os recursos que essas fundações privadas administram durante o exercício, em torno já de 7 bilhões, sendo que 2 bilhões são mais ou menos de valores imobilizados, né, mas que há uma responsabilidade por equipamentos, por prédios dos gestores. A questão também de verbas públicas, as fundações recebem em torno de 1 bilhão de verbas públicas, tá?
E o restante dos 4, 5 bilhões são recursos próprios que as fundações movimento, recebem, e aí por prestação de serviço ou por seus doadores ou por suas atividades econômicas. Porque aqui também não vamos confundir, não ter fins lucrativos não quer dizer que não desenvolva atividade econômica, porque lá no artigo 170, se não me falha a memória, parágrafo 1 da Constituição, diz que todos, e quando diz todos, podem desenvolver atividade econômica, são todos pessoas físicas, jurídicas, não exclui ninguém. Bem, com esse panorama, né, eu acho que eu já falei demais, meus 10 minutos se esgotaram, né, e aí, então, agora nós vamos ouvir quem conhece do assunto. Né? Então, vamos passar aí para a doutora Janine. Então, assim, primeiro eu quero agradecer, né, a Carol Vaz, ao CEAF, por essa oportunidade, e aos meus colegas de fundações, né, ao Keller, principalmente, por ter desenvolvido esse trabalho comigo durante esse tempo em que estamos juntos ali nas fundações, e ao Dr. Darcy por ter aderido à nossa causa e estar participando, ajudando e principalmente nos ajudando a divulgar e propagar a importância do trabalho nas fundações. Eu acho que esse nosso encontro aqui hoje, ele tem como principal objetivo sensibilizar os colegas a respeito da importância e do alcance desse trabalho das fundações privadas, especialmente, porque hoje, como o Keller falou, nós vamos focar nas fundações privadas. Então, assim, de minha parte, eu quero isso, sensibilizar, se conseguir sensibilizar 1, 2, 4, 5 colegas da importância da nossa causa, já estarei totalmente satisfeita com esse evento. Então, para começar, eu gostaria de primeiro passar um vídeo para apresentar para os colegas, de uma maneira breve, são 2 minutos, o potencial e a importância das fundações, com imagens de um videozinho que a gente fez, elaborou há um tempo atrás para divulgar, então, as nossas fundações. O Pão dos Pobres transforma. Eu aprendi aqui na Fundação que a ressignificação de vida, porque indiferente da violação que essas crianças e adolescentes tiveram ao longo da sua vida, eles estão se ressignificando para serem cidadãos melhores. A Fundação tem o objetivo de preservar e divulgar a obra do artista Iberê Camargo e também incentivar a reflexão sobre a produção artística. 5, 4, 3, 2, 1. Oi, tio. Desculpa botar o dedo assim na sua cara. Na verdade, nós estamos aqui pra chamar você. Quer ajudar? Bota o dedo aqui. Focada em ações para construir um mundo melhor para as pessoas e pessoas melhores para o mundo, a Fundação Proamb dissemina conhecimentos, busca tecnologias, oferece soluções ambientais seguras e adequadas às necessidades do mercado. Antes de entrar para a Fundação Denis, eu era uma menina que conversava bastante na escola, às vezes não prestava atenção, puxava minhas orelhas, as prof. Hoje eu posso afirmar que, sem dúvida nenhuma, a Fundação Denis foi essencial para trilhar um novo caminho na minha vida. O Projeto Pescar oportuniza que jovens em vulnerabilidade social ingressem no mercado de trabalho. FADEM é a Fundação de Atendimento de Deficiência Múltipla. Então, o nosso trabalho de curadores de fundações, ele tem 2 aspectos de atuação, que são uma parte de fiscalização, né, e uma parte de
apoio às fundações, né, de fomentar projetos com as fundações. A tradição da atuação do Ministério Público com fundações sempre foi mais fiscalizatória. E como é feita essa fiscalização? É indo até as fundações, realizando as inspeções, vendo se a fundação está atingindo as finalidades para as quais ela foi criada, basicamente in loco. Então, essa fiscalização feita in loco na fundação, ela é de extrema importância, porque ela traz a aproximação do promotor à fundação e o conhecimento de que aquela fundação existe. Mas essa atuação, ela também pode possibilitar uma abertura de 1001 projetos que atinjam a sociedade e até as funções institucionais do Ministério Público. Então, eu gostaria de começar salientando isso. Nós temos uma atuação extrajudicial de fiscalização, que é extremamente importante, mas que junto com essa fiscalização nós podemos fazer inúmeras parcerias que vão desembocar em inúmeros e maravilhosos projetos. Nós temos também a atuação judicial, que é perante os processos que estão em andamento envolvendo fundações, que é o tema que o Dr. Darcy vai abordar mais profundamente, tanto como curadores que vão acompanhar processos já ajuizados, como possibilidades que temos também de ajuizar processos para a extinção de fundações ou para tirar os dirigentes que estão praticando corrupção e etc. Mas, assim, basicamente, nessa atuação extrajudicial, que eu acho que é o ponto principal que eu quero falar, eu gostaria de salientar para os colegas a importância de começar, assim, pelo básico, que é descobrir se há na sua comarca uma fundação privada, porque muita cidade, muito estado, muito município tem inúmeras e maravilhosas fundações que são de desconhecimento dos colegas. Então, passo número 1, né? Vamos começar lá do início. Vamos descobrir se há uma fundação privada lá na sua cidade, na sua comarca. Número 2, vamos fazer uma visita para essa fundação, fazer uma inspeção in loco. Número 3, vamos chegar nessa inspeção com um olhar fiscalizatório, sim, para fiscalizar a regularidade da fundação, obviamente, se não há corrupção, se não há desvio, se ela está atuando dentro das normas legais, com o nosso olhar de Ministério Público fiscalizador, mas também nós podemos olhar com um olhar de curadores de fundação, como aqueles que apoiam a fundação, aqueles que velam pela fundação, que é muito uma fala do Keller. Nós fazemos o velamento das fundações. Esse termo é um termo bastante amplo, porque ao velar a gente fiscaliza a regularidade, sim, mas a gente também protege essa fundação, a gente apoia essa fundação, a gente ajuda, a gente pode ter uma atuação assim, como se fôssemos realmente parte da fundação. E quando a gente fiscaliza a regularidade da fundação, sim, como a nossa tradição fiscalizatória dentro das normas legais, mas a gente fiscaliza também se aquela fundação está atingindo os propósitos para os quais ela foi criada. Porque toda fundação privada, ela tem uma finalidade, a palavra que o Keller usa bastante, que é uma finalidade social. E essa finalidade social também tem que ser fiscalizada. E essa finalidade social, ela pode ser na área da saúde, da educação, da cultura, do esporte, da assistência social. Então, nós temos que olhar dessa forma, se está regular, se está atingindo a sua finalidade, e se ela estiver regular e dentro da sua finalidade, o que nós podemos fazer para ajudar essa fundação e, principalmente, o que nós podemos fazer para ajudar a nossa sociedade para a qual a gente trabalha, utilizando todo esse potencial dessas fundações. Porque o potencial é muito maior do que nós podemos imaginar. Eu mesma, quando comecei a trabalhar na curadoria, não faz muito tempo, fui muito surpreendida positivamente com todo o potencial de transformação social que existe dentro da realidade das fundações. E o trabalho que eu venho desenvolvendo ali, que infelizmente foi prejudicado pela pandemia, mas que eu acho que eu pude lançar uma sementinha e tentar dar essa visibilidade para esse trabalho, foi de que a aproximação do Ministério Público das fundações possibilita uma aproximação com a sociedade para chegar naquele objetivo mais importante do nosso trabalho, que é de possibilitar transformação social para as pessoas que mais precisam.
sejam crianças, adolescentes, idosos, adultos ou jovens. Então, atuar em fundações privadas não é apenas atuar fiscalizando, é atuar fomentando, é atuar com criatividade, é atuar com esse novo olhar para esse mundo mais humano, mais aberto, que está precisando tanto de nós. Acho que esse é o principal objetivo do nosso trabalho ali. O Ministério Público ele tem toda essa vontade, toda essa idealização de ser um agente de transformação social. É isso que o CNMP busca, é isso que o nosso Ministério Público do Rio Grande do Sul tem trabalhado para conseguir nos aproximar cada vez da sociedade, buscar atuar lá na transformação social. Por quê? Porque se nós atuamos na transformação social, nós estamos atuando na prevenção. E quando a gente atua na prevenção, a gente muda um pouco a nossa lógica, que é a nossa tradição de atuar na ponta da repressão. Por que eu estou entrando nisso? Parece que não tem nada a ver com o assunto, mas tem tudo a ver. Porque a ponta da repressão, a ponta da criminalidade, onde nós vamos reprimir as questões de segurança pública, que é extremamente importante, quando nós vamos atuar lá nos crimes ambientais, quando nós vamos atuar lá na ausência de saúde pública para a população, quando nós vamos atuar na parte da evasão escolar, quando nós vamos atuar em tudo isso, é porque o problema já aconteceu e é sempre mais difícil e menos efetivo reprimir do que prevenir, né? Isso na vida pessoal, social de cada um de nós. Então, se nós atuamos lá com as fundações na área da saúde, por exemplo, nós prevenimos que uma pessoa adoeça, nós prevenimos que uma pessoa morra. Quando nós atuamos na área, e isso está acontecendo muito agora na pandemia, porque vários hospitais, isso o Keller poderia falar muito melhor do que eu, são fundações privadas, como o Instituto de Cardiologia, como a Fundação Santa Casa, que tem trabalhado muito fortemente na questão da pandemia. Quando nós trabalhamos na questão da educação com escolas, que tem escolas que são fundações privadas, como a Escola João 23, nós prevenimos o que? A evasão escolar, e a evasão escolar previne criminalidade. Quando nós trabalhamos com cultura, a cultura é uma coisa que não é valorizada no nosso país, infelizmente, mas quando nós trabalhamos com cultura no sentido amplo, com a cultura com a arte, com a cultura com a música, o que nós prevenimos? Nós prevenimos a criminalidade, nós prevenimos a evasão escolar, nós prevenimos a doença física, mental. Existe algo mais importante do que saúde física e mental, né? Está comprovado na pandemia. E a fundação que trabalha na saúde, na educação e na cultura, no esporte, ela está prevenindo tudo isso. Então, é uma atuação lá na ponta da prevenção. E isso as fundações fazem com muita qualidade. Acho que eu poderia arriscar falar que todos nós aqui conhecemos fundações, mesmo sem saber que são fundações. Quem é que nunca foi lá na Fundação Iberê Camargo, por exemplo, que tem um trabalho maravilhoso na área da cultura? Quem é que nunca consultou lá na Fundação Cardiologia ou não levou um pai e uma mãe para consultar lá? Quem é que nunca colocou os seus pés na Santa Casa? Quem é que nunca admirou a Bienal do Mercosul, que é um evento, né, da América Latina de uma importância cultural mundial? Quem é que não admira e não tem orgulho da nossa OSPA, que tem uma fundação de apoio, tem um trabalho especialmente desenvolvido através das fundações com a OSPA, que está desembocando num trabalho maravilhoso de atendimento de criança e adolescente em situação de vulnerabilidade, com acesso à música, com transformações de vida de meninos que vieram da periferia e estão morando na Europa, vivendo da música. Quem não conhece o poder da música na nossa vida? Quem não ouviu falar da Fundação Mário Martins, que faz atendimento psicológico, psiquiátrico a custos baixos para a população? Assim como essas, tem milhares de outras. Eu estou falando de algumas de Porto Alegre que me vieram à cabeça agora, algumas que eu anotei, mas assim, nós temos fundações na saúde, na educação, no esporte, na cultura, tem aquelas fundações pequenininhas de igrejas, de entidades religiosas, que fazem um trabalho maravilhoso de acolhimento das populações. Tem as fundações que trabalham com violência doméstica. Doutora Canini, doutor, a Fundação Tênis também, quantas crianças poderiam ser citadas, são atendidas? A Fundação Tênis é maravilhosa, né? Então, a gente tem um trabalho, a Fundação Leonística, deixa eu ver quanto tempo eu estou falando aqui já, porque eu estou cronometrando, porque eu quero mostrar umas fotos.
porque eu não vou entrar na seara jurídica de como fazer a fiscalização, como preencher a inspeção, porque isso está tudo na nossa página lá. Nós temos uma página da Procuradoria de Fundações, que, modéstia à parte, né, Keller, super organizada, tem todos os modelos lá, eu posso disponibilizar. Nós temos um grupo nacional que é bem organizado e atuante e está tentando padronizar a atuação através até da formação de uma comissão no CNMP. Então, essa parte toda a gente tem e pode repassar para os colegas com todo o amor e o nosso carinho, que a gente nós somos apaixonados pelas fundações. Mas eu quero sensibilizar o colega. Janine, o Luiz Tadeu Belloni aqui, que está nos acompanhando, está lembrando esse trabalho da Fundação do Lions, da Leonística, né, que faz o fornecimento gratuitamente para as crianças de idade escolar de óculos, né, que foi aquele trabalho, tu poderias mencionar aí o trabalho... Eu vou mostrar fotos até. Eu acho que agora eu vou introduzir esse trabalho. Eu tenho dois trabalhos especiais que eu quero destacar e que eu tenho fotos para mostrar, para dar esse exemplo, e depois eu vou passar a parte jurídica para o doutor Darcy. Vamos ver se ele vai conseguir prender a atenção do pessoal com questões jurídicas. Que é o seguinte, quando eu cheguei nas fundações, quando eu comecei a trabalhar na curadoria, eu também tinha desconhecimento de tudo isso que eu estou falando. E uma das primeiras coisas que eu comecei a mexer, quando a gente chega numa promotoria, mexer nas coisas que tem ali nos expedientes, né, da matéria, e eu vi em cima da minha mesa um PA da Fundação Leonística, que é uma fundação que tem um ônibus de atendimento oftalmológico e que é possuidora de cerca de 80 mil armações de óculos que foram arrecadados através de uma arrecadação da Receita Federal. E eu olhei aquilo e pensei, não, isso não é possível. Como assim, 80 mil armações, um ônibus que faz atendimento oftalmológico, e chamei o presidente da fundação lá na curadoria para conversar, para descobrir o que era aquilo. Dessa conversa informal, não foi nem uma inspeção, não foi uma intimação, foi um telefone que eu levantei, que eu falei com ele, perguntei o que ele tinha, chamei ele, vem aqui para a gente conversar. Que foi, então, a visita que eu recebi do senhor Guilherme, que é o presidente da Fundação Leonística. Desta conversa, eu evoluí para um projeto que se chamou Projeto Ver. Este projeto foi um exemplo de atuação interinstitucional, porque envolveu uma série de hospitais, escolas, abrigos, instituições de idosos, que foram chamados a participar com a gente para atendimento oftalmológico junto com a Fundação, e envolvi também a Sociedade Regional de Oftalmologia, a Sociedade Nacional de Oftalmologia, o CIMERS, o CREMERS. Dentro do Ministério Público teve uma atuação transversal, porque envolveu os Centros de Apoio da Infância, Centro de Apoio do Meio Ambiente, o SIAC, a Secretaria-Geral, a Procuradoria, a Curadoria, os colegas que atuam na infância, os colegas do meio ambiente. A coisa foi tomando uma proporção que até assumiu uma proporção que foi muito mais além. Então, eu acho que foi um exemplo de atuação transversal dentro do Ministério Público, que é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, trabalhar em rede, né? Superar os traficantes. E também foi uma atuação interinstitucional, porque a gente deu uma visibilidade para o nosso trabalho, conseguiu chamar outras instituições a conhecerem melhor o Ministério Público, e o principal é que isso desembocou no atendimento de cerca de 700 pessoas, entre crianças, idosos, adolescentes, inclusive os terceirizados do Ministério Público, porque teve um dos momentos que a gente colocou esse ônibus na frente do Ministério Público e atendemos os terceirizados que precisavam de óculos, as pessoas que nos servem, que trabalham para nós no dia a dia, tiveram um olhar nosso também. E, no final, 400 pessoas receberam, porque não foi só um trabalho de prevenção ou de uma campanha de conscientização, foi um atendimento oftalmológico completo, e que deste trabalho a Fundação doou as armações, uma empresa privada doou as lentes, vários médicos trabalharam de forma gratuita, os hospitais aderiram com as campanhas de atendimento oftalmológico, e cerca de 400 pessoas receberam os óculos. A lente, a armação, o óculos, o atendimento, foi um trabalho completo, de A a Z. Então, essa primeira foto é desse ônibus do Lions, que até foi avaliado pelos oftalmologistas, e dizem que realmente os aparelhos que eles têm são
super modernos, são completos, e foi possibilitar, então, dentro do ônibus, fazer um grande número de atendimentos. Mas do ônibus a gente evoluiu para dentro dos hospitais. Ali dá para ver um atendimento que a gente proporcionou dentro da Santa Casa, aquela foto. Aqui os óculos, é só para mostrar a quantidade de óculos, né? As equipes de médicos, as equipes da fundação, de servidores que foram envolvidas, os jovens que nós atendemos, aqui também dentro dos hospitais, aqui o pessoal da Fundação Leonística, aqui a equipe, a colega ali da infância. Aqui o ônibus, quando foi feito o atendimento dos nossos funcionários terceirizados, foi uma alegria muito grande a gente poder proporcionar esse atendimento para as pessoas que trabalham com a gente, né? O procurador-geral prestigiou, aqui toda a nossa equipe prestigiando, mostrando um pouco da nossa atuação transversal, que envolveu também a CBDM com os seus funcionários, a equipe dos terceirizados, que foi muito bem organizada, a associação, que veio sendo prestigiada pela doutora Marta, que era presidente da época, equipe de médicos. Então, assim, foi um trabalho idosos, nós transportamos os idosos em vans, foi uma coisa bem ousada, depois eu até fiquei com um pouco de medo. Nós transportamos crianças, a gente mobilizou o ônibus do Ministério Público, as vans do Ministério Público, a equipe do SIAC, com o Eduardo, e a equipe do Centro de Apoio, olha ali os idosos sendo transportados, a equipe do Centro de Apoio da Infância, do Meio Ambiente, a doutora Denise, a doutora Ângela, aqui a gurizada recebendo óculos. Foi, assim, um trabalho, a doutora Denise foi muito parceira, todos os assessores do Centro de Apoio, foi muito legal, a gente ficou muito feliz com esse tipo de trabalho. Aqui os terceirizados recebendo, a doutora Ângela, que também foi maravilhosa, a corredoria, o doutor Keller, sempre forte na causa, o doutor Dalazen com um terceirizado, mostrando a nossa integração. E, por fim, essa foto, assim, que diz muito do olhar, da alegria, né, de uma adolescente que provavelmente não teria tido acesso a esse atendimento oftalmológico completo e a essa possibilidade de receber os óculos, né. E quando a gente fala em óculos e atendimento oftalmológico, a gente está falando na possibilidade de enxergar melhor. E se a gente está falando na possibilidade de enxergar melhor, a gente está prevenindo a evasão escolar. Porque quantas vezes acontece a evasão escolar pela dificuldade da visão? E às vezes acham que é um problema de aprendizado e é um problema de visão, na verdade. Estou vendo, eu vou ver aqui meu cálculo. Já estou quase terminando. E a possibilidade de enxergar melhor também possibilita toda uma vida de interação social, uma vida profissional, né, e uma vida de aprendizado. E lá na outra ponta, que é a ponta dos idosos, a visão impede as quedas dos idosos, né? Quantos idosos caem porque não enxergam? E essas quedas, elas vão desembocar lá no sistema de saúde. Então, a gente evita a superlotação no sistema de saúde, e a gente também possibilita ao idoso uma vida social melhor e mais ampla, se ele está enxergando melhor. Então, assim, é um exemplo de um trabalho que a gente fez com muito coração, com uma absoluta inexperiência, porque foi uma ideia que a gente não sabia nem aonde ela ia parar e como ela ia terminar. Mas eu tenho, assim, muita alegria de ter feito esse trabalho. Eu contei muito com a colaboração do Dr. Keller, eu agradeço imensamente a ele por isso, me ajudou muito. A nossa administração me ajudou muito também, porque eu consegui ter essa atuação transversal que juntou toda a nossa equipe. E nós chegamos a essa conclusão. Esse trabalho ele teria tido um segmento importante, porque nós podemos levar esse ônibus ao interior, ao litoral. Esse trabalho me possibilitou um contato com a Sociedade Regional de Oftalmologia e com a Sociedade Nacional, que está me levando a outros projetos que nós estamos desenvolvendo, um agora de prevenção da miopia na infância e adolescência pelo excesso de exposição às telas na pandemia, daí já é um trabalho virtual, que em seguida nós vamos lançar. Mas é um grão de areia na praia. Foi apenas uma fundação maravilhosa, linda, que além de tudo me fez conhecer pessoas que eu formei amizades importantes, e foi um trabalho muito, muito legal. Então, assim, eu queria deixar essa marca, esse registro da importância e das 1001 possibilidades que nós temos para muito além da questão da fiscalização, que sim, é realmente importante, mas que é a nossa parte mais tradicional. No final da nossa MP Talks, eu vou querer falar e mostrar umas fotos da OSPA,
Se for possível, acho que uns 4 minutinhos eu consigo, que é também para terminar de uma maneira, assim, para impactar, para ver se a gente faz um apelo realmente de visibilidade e de carinho para a gente fortalecer as nossas ações privadas. Muito obrigada. Vou passar a palavra, então, para o Dr. Darcy Guimarães. Inicialmente, então, eu quero agradecer o honroso convite da doutora Janine e do Dr. Keller, né, e dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje conversando entre amigos sobre proteção das fundações. E vocês já podem perceber a minha alegria e satisfação estar diante de duas autoridades, não só no aspecto técnico, Dr. Keller e a doutora Janine, nos grupos de fundações do Brasil inteiro. O Dr. Keller palestra no Brasil inteiro sobre fundações, né, e é uma honra. E vejam que mais importante que uma fundação precisa, eles têm, além do elemento técnico indispensável, que é a paixão. Né? É mais do que uma profissão, é uma forma de vida. É uma forma de vida. Quero parabenizar o Dr. Keller e a doutora Janine, depositar grande parte da vida pessoal dele para fazer com que a vida dos demais seja melhor. E isso é uma das coisas que, quando eu iniciei a trabalhar com fundações, eu não me dava conta, doutora Janine e doutor Keller. Quantos anos, e até há pouco ainda, trabalhando na Universidade de Caxias do Sul, nas pós-graduações, do mestrado, e a importância social, por exemplo, a Universidade de Passo Fundo, que são fundações, olha o que melhorou a vida das pessoas, uma Universidade de Caxias do Sul, uma Universidade de Passo Fundo, olha a qualidade de vida que trouxe para a comunidade. Então, as fundações privadas, em geral, elas têm esse aspecto que eu considero absolutamente essencial. Né? Vejam bem, e aqui eu vou procurar falar numa questão mais técnica, para as fundações, porque tem me chamado a atenção o despreparo, às vezes, do próprio Poder Judiciário em relação a fundações. Há um certo despreparo, porque fundações é algo que exige identificar, e as fundações neste particular, e a função do MP, exige identificar 2 elementos que eu considero essenciais. O que significa uma fundação privada e o que significa o papel do Ministério Público na atuação das fundações privadas. Esses 2 elementos são importantes que se possa ter uma dimensão da atuação do Ministério Público extrajudicialmente e judicialmente. O Código Civil foi muito claro no artigo 66, né, que o Ministério Público de cada estado velará pelas fundações. Vejam que o verbo é velará, não é poderá velar, é velará. Né? E isto é fundamental. Esse institucional do Ministério Público é muito relevante. E como destacou a doutora Janine, eu considero que as últimas administrações do Ministério Público têm dado um destaque que, se dependesse de mim, seria maior, porque trabalhar com fundações é uma função social mais importante do que retirar determinado indivíduo da sociedade, que também é relevante, mas o aspecto preventivo hoje é muito mais importante. É muito mais importante. Então, este dever do Ministério Público, esta fiscalização é importantíssima, e vejam bem que o Ministério Público pode promover, inclusive, a destituição de administradores que se afastem de suas finalidades ou então imprimam uma desastrosa gestão. Olha o poder do Ministério Público conferido pelo legislador para a proteção da sociedade. Né? É uma fundação privada. Ninguém duvida disto. O Ministério Público, em relação a esse tipo de fundação, obviamente, ele não é um mero observador das irregularidades que eventualmente possam ocorrer numa fundação. O que compete ao Ministério Público, neste particular, é defender as finalidades propostas pelos fundadores, né? E principalmente do patrimônio, que já não é mais privado, é socializado. Né? Veja que o 66, quando fala de velará pelas fundações, isto significa a entrega ao Ministério Público da guarda ativa dessas fundações.
de modo que o Ministério Público deva fiscalizar a administração de cada uma das fundações para que não se desviem, para que elas não se desviem, então, deste reto caminho e possam cumprir as finalidades pelas quais foi instituída pelo fundador. Velar, meus amigos, supõe uma ação e mais, não é qualquer tipo de ação, é uma ação eficiente, é vigiar, é proteger e, principalmente aqui, eu gostaria de destacar, é patrocinar em juízo. Vejam que uma das maiores discussões em termos de intervenção do Ministério Público é a questão que o artigo 178 estabelece, que é do Ministério Público, ele vai intervir quando houver interesse público ou social. Isso é uma questão técnica muito interessante. Aqui, se nós olharmos a recomendação número 34 de 2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, no artigo 2º, quem deve identificar o interesse público num processo, única e exclusivamente o membro do Ministério Público. Não compete ao magistrado dizer se o interesse é público ou não. Isso é ato privativo do Ministério Público. É ele quem compete identificar isso aí. E isso é muito importante. Neste particular, então, nós temos que ver que o Ministério Público ele deve transformar, ele deve traduzir em realidade as normas constitucionais das suas funções. Ou seja, essas garantias primárias e que não foram adimplidas em termos de fundação, é dever dele. A função do MP não é meramente burocrática aqui, mas ela é efetiva. Tá? E isto a Constituição delegou para o Ministério Público. O velamento dessas fundações privadas pelo MP, como foi proposto no Código Civil, é um dever de vigia, é de zelo, é de cuidado. É uma função, digamos assim, assistencial, para que não falte a fundação, tá? Para que ela não pereça e que ela possa alcançar o seu verdadeiro fim social. É assim que temos que ler o artigo 66. Por isso a intervenção é tanto extrajudicial quanto judicial. O próprio professor Araquém diz que o interesse público que reclama o zelo das fundações, administrativamente, ele se transporta para o plano processual. E uma discussão que se tem travado hoje, infelizmente o judiciário não tem se dado conta disso, em que a intervenção do MP nestas situações ela é obrigatória, ela não é facultativa. Quando se determina que é facultativa é porque não se compreende a essência de uma fundação, é porque não se compreende o uso do Ministério Público, é porque não se interpreta adequadamente o artigo 66 do Código Civil, 168 do CPC, 170, como destacou o Dr. Keller, da Constituição Federal. É obrigatória a intervenção do MP. Tá? O 178 do CPC, é claro. Deixa eu te interromper um pouquinho, Darcy, só para fazer uma colocação que a gente combinou de fazer um debate. Eu queria colocar para os colegas a seguinte reflexão. Se nós temos a obrigação de fazer a fiscalização extrajudicial, realizando as inspeções, prestando contas para a nossa corregedoria das inspeções realizadas, como é que nós não vamos ter a obrigação de intervir quando vira um processo judicial? Que sentido teria, né, da gente ir na fundação, visitar uma fundação, preencher um relatório, entregar o relatório, e se essa fundação vier a ter um processo judicial que tenha relação com as finalidades, ou com corrupção, ou com problemas acontecidos lá dentro, quando essa situação judicializa, nós não vamos intervir. Então, esvazia a nossa intervenção extrajudicial quando a gente não vai para a judicial. Então, nós temos que atacar nas duas frentes, na extrajudicial e na judicial. Porque senão não tem sentido, vira uma coisa realmente só uma burocracia. Então, quando está lá na fundação, eu vou lá e vejo que tem corrupção, aí vira um processo judicial, eu não vou atuar nesse processo? Chega a ser uma omissão, né? E a gente tem visto isso acontecer, infelizmente, né? Só queria fazer essa... Excelente, excelente. Aqui o debate é interessante. Veja que o de processo, nesse particular, diz que a intervenção do Ministério Público no processo civil é quando o interesse for público ou social. O interesse social, o próprio Cláudio Barros tem um artigo, escreveu a atuação do MP agora nessa situação. O interesse social, ele destaca, é uma expressão
de interesse público. É uma espécie de interesse público. É que as pessoas confundem o interesse público da intervenção com direito público. Então dizem, olha, a fundação é privada, então não tem nada a ver com o interesse público, mas há uma conjunção alternativa, é social, é uma espécie. Esse nome, né, fundação privada, é o que prejudica, né? As pessoas leem, inclusive colegas e juízes, né, escrito ali privada e já lança o parecer de não intervenção, muitas vezes. Não, isso é direito privado. Acontece que isso eu aprendi com o Dr. Keller. Ela é uma fundação que tem uma natureza privada e está desvinculada ao direito privado, mas ela é um patrimônio público e as finalidades são públicas. Então, a nossa intervenção tem a ver com as finalidades, me corrija se eu estiver errada, sou uma boa aluna, as finalidades são sociais e o patrimônio é da sociedade. Isso eu aprendi com o Dr. Keller. Então, a nossa atuação se deve por esse motivo. Né? Então, nós temos que atuar judicialmente. E aí, se a gente não atua... Deixa eu só contar um exemplo bem rapidinho de uma coisa que aconteceu um dia que eu estava lá na curadoria e tocou o telefone de um assessor, um colega do interior, pena que eu não vou me lembrar o nome, dizendo que tinha um conhecimento lá na cidade dele de uma família muito rica que tinha morrido lá, a pessoa que não tinha herdeiros, e a pessoa direcionou todo o seu dinheiro lá, acho que eram 2 milhões ou algo assim, para a formação de uma fundação privada que seria um hospital no município, porque uma fundação pode ser feita a partir de uma doação. E aqui em Porto Alegre, não sei porquê, não me lembro exatamente, mas a fundação, o processo tramitava em Porto Alegre, no inventário. E o colega de Porto Alegre tinha declinado da intervenção, porque não tinha herdeiro menor incapaz, então não era caso de intervenção do Ministério Público. Mas o colega do interior telefonou, lembrando disso, e aí eu entrei em contato com o colega de Porto Alegre, dizendo o seguinte... se a gente não atuar naquele inventário, porque o processo estava demorando, toda aquela questão que a gente já sabe, a demora do judiciário, tinha um prazo, tipo, se não for formado o hospital em 2 anos, a fundação hospitalar em 2 anos, o patrimônio então iria para os sobrinhos. E tinha um litígio, agora me lembrei, um litígio porque os sobrinhos queriam que não fosse, né, que o dinheiro não fosse destinado, queriam a herança para eles, acho que era um testamento. E aí eu entrei em contato com um colega e disse, veja bem, um patrimônio que foi deixado em testamento por uma pessoa para que fosse criado uma fundação hospitalar no seu município. Veja o tamanho do alcance que um hospital pode ter no município e a repercussão que isso vai ter na vida das pessoas. E nós estávamos deixando de atuar porque era uma fundação privada e não tinha herdeiros menores incapazes. A partir desse contato do colega do interior e do meu contato com o colega de Porto Alegre, o colega de Porto Alegre passou a atuar. Eu não sei o que aconteceu no final, mas olha o tamanho do prejuízo que pode acontecer e o quanto a gente pode fazer a diferença com 2 telefonemas, né? E uma atuação, uma intervenção judicial. Lembra disso, Keller? Sim, eu lembro, a tua participação ali foi fundamental. Eu queria só falar o doutor Darcy aqui dentro da sequência de ideias que ele vem desenvolvendo, né? Porque eu coloquei logo no início que o assento não é só infraconstitucional, porque é um desdobramento dos princípios jurídicos constitucionais, que é o Código Civil, mas se complementa lá com 129, quando dá as atribuições do Ministério Público. 129 da Constituição, o inciso 3, coloca que o Ministério Público vai instaurar as suas investigações, inquérito civil, nos patrimônios, os bens sociais. E aqui o doutor Darcy é muito feliz quando ele coloca essa questão, que quando o legislador colocou público, ele não diz que é vinculado à administração pública. Aí referiu o artigo do Dr. Cláudio Barros, que fala o patrimônio social. E o 129, inciso 6º, se não me engano, da Constituição, ele coloca ali que o Ministério vai velar pelo patrimônio social. Então, aqui, tipicamente, né, está a legitimação do Ministério Público para a atuação no patrimônio social, que não deixa de ser uma espécie de patrimônio público, né? Porque ele não é de ninguém. Porque, a rigor, a administração pública ela é erigida para gerir os interesses de toda a sociedade, né? Mas a sociedade tem lá pelas tantas um interesse ou direitos que muitas vezes se contrapõem da própria administração. E neste caso das fundações, assim como patrimônios culturais e outros patrimônios imateriais, eles passam a ser de propriedade da sociedade e não da personalidade jurídica estatal,
seja Estado, município ou União. Então, aqui o doutor Darcy está sendo muito feliz em esclarecer isso. E eu só reforçaria isso, que também tem a base constitucional desta atuação do Ministério Público e depois ela é referendada no Código Civil quando delega este velamento. Perfeito. Sobre isso aí, Dr. Keller, eu gosto de destacar um julgamento que tem no Supremo, que para mim é muito esclarecedor, mas infelizmente isso é pouco conhecido. Sobre esse particular, o Supremo Tribunal já definiu que a indisponibilidade, então, de determinados direitos, né, ela não decorre de uma natureza pública ou privada destas relações jurídicas, que lhes são subjacentes, mas é da importância que elas têm para a sociedade. Olha só que interessante. E diz mais o acordo, ele diz o seguinte, que o interesse público que se cogita é aquele relacionado à preservação do bem comum, da estabilidade das relações sociais, e não do interesse da administração pública em sentido estrito, exatamente o que o senhor coloca. Exatamente o que o senhor coloca. Por isto, diz o acórdão, que quando se reconhece o Estado, não só o direito, mas o dever de tutelar estas garantias. Por quê? Porque, embora eles guardem uma natureza pessoal imediata, eles revelam, do ponto de vista imediato, questões de ordem pública. Isso é fundamental. Por isto, inclusive, no direito estrangeiro, o Enrico Allori tem um artigo muito bom, dizendo que é desejável e é vantajoso a atividade do MP judicialmente. Isto só traz benefício para a sociedade. Isso só traz benefício para a sociedade. Né? E em que pese ela se caracterizar como um patrimônio privado, a fundação privada ela é afetada pelo interesse público e social da comunidade. Olha, é só olhar o que a doutora Janine mostrou para nós agora, para nós vermos que isso desborda de uma questão eminentemente privada, para ver que isso desborda. A importância social vai muito além, vai muito além. O MP é fundamental para estabelecer, às vezes, o contraditório, se ele foi ou não eficiente. Para estabelecer a proteção, porque às vezes, veja bem, num processo, o advogado da fundação, ele atua, obviamente, defendendo a fundação, mas a defesa direta dele é da fundação. Quando o MP intervém, não há uma sobreposição necessária, porque o MP intervém, né, no interesse da sociedade. Então, e muitas vezes, o advogado da fundação e o MP, eles estão não no mesmo polo, mas eles estão no mesmo sentido, porque ambos querem, de maneira direta e indireta, mediata ou imediata, a proteção da fundação, que, ao proteger a fundação, isto vai beneficiar a sociedade. Isto vai beneficiar a sociedade. E o Poder Judiciário tem que entender isso. O Poder Judiciário não se dá conta, às vezes, da função social que tem uma fundação e quer deixar as questões relacionadas à fundação como se fosse uma questão intrapartes. E não funciona assim. E não funciona assim. Só tem essa visão mais tacanha, reduzida, quem não vê a importância que uma fundação tem. Né? Por isso, o 127 lá, o papel do Ministério Público, o 68, o ministro Celso Mello tem um artigo quando era promotor, ministro Supremo, tem um artigo quando foi promotor, em que ele trata isto muito bem, se vale de um parecer do Seabra Fagundes, aonde ele estabelece, e aqui eu encerro, onde ele diz o seguinte, que o Ministério Público, neste particular, ele tem que ter uma atuação efetiva, tem que ter uma atuação eficiente, né? Porque o meio que ele chama de uma administração proveitosa, o fim é uma vontade do exponente. Qual é a ideia dele? E ele conclui dizendo o seguinte, que é óbvio que o MP pode tudo. Ele escreve exatamente assim, o MP pode tudo, absolutamente tudo dentro desta atribuição.
E vejam que ele diz que não há exagero nesta afirmação. Por que não há exagero? Porque o ministro Celso Mello, ele diz que o Ministério Público, para a fiscalização efetiva dessas fundações, ele tem que objetivar os fins que o fundador teve. E ele vai mirar quais são os meios hoje adequados para que aqueles fins possam ser hoje satisfatoriamente alcançados. Não pode ser de outra forma. Não se pode reduzir o trabalho do Ministério Público a uma atividade eminentemente extrajudicial. Tolhendo ele de encontrar meios adequados para que aqueles fins do fundador possam ser adequados. Do contrário, seria ilusória a redação do artigo 66. Não se compreende de outra forma, senão esta vigilância permanente do Ministério Público, para a realização dos objetivos. Aqui sim, aqui podemos até usar o direito americano. Aqui, a função, às vezes, judicial do MP é aquela visão dos pais fundadores, das fundações. É ter esse ideal vivo. E isto é muito importante. Por isso que o MP tem que ter todos os meios físicos, todas as oportunidades para poder implementar estas políticas públicas. E, felizmente, isto tem sido alcançado através hoje do doutor Dallazen, do doutor Marcelo Dornelles, que tem dado a doutora Carolina oportunidade para se discutir essas fundações. Porque nós temos que mostrar para o Ministério Público, para a sociedade, para o Poder Judiciário, a importância que as fundações privadas hoje têm para o desenvolvimento de uma sociedade. Olha o que a doutora Janine colocou, e aqui eu encerro. Olha o que o Rio Grande do Sul melhorou em termos de qualidade de vida com essas fundações. Olha o que a Santa Casa proporcionou para os gaúchos. Olha que o Instituto do Coração proporcionou para os gaúchos. O avanço que ali se traduziu. Olha a Universidade de Caxias do Sul, a Universidade de Passo Fundo. São inenarráveis as contribuições que isso. Só uma pessoa com a visão mais bitolada poderia desmerecer um trabalho tão importante que o legislador destacou no MP. Parabéns, doutora Janine, parabéns, doutor Keller, por levar adiante esta causa da sociedade gaúcha em prol de uma qualidade de vida melhor. Muito obrigado. Dizendo o seguinte, é fácil constatar essa questão de que é um patrimônio da sociedade quando a gente pensa que, no caso de uma extinção de uma fundação... Janine, só eu gostaria de dizer ao pessoal que está nos acompanhando que eles poderiam formular questionamentos ao doutor Darcy, a mim, a ti, mas todos que estão nos acompanhando fiquem à vontade, enquanto a doutora Janine vai fazendo a finalização da apresentação dela. Então, por favor, se tiver algum questionamento, alguma colocação, que, por favor, nos contate aqui pelo bate-papo aqui, tá? Por favor. Tá bom. Então, eu queria dizer o seguinte, quando uma fundação é extinta, o patrimônio daquela fundação não é dividido entre os dirigentes, entre as pessoas que trabalham lá. Esse patrimônio tem que ser destinado a uma outra fundação com uma finalidade semelhante, porque esse patrimônio é da sociedade e tem que ser voltado para um outro trabalho social parecido com aquele da fundação que foi extinta. Nessa questão da pandemia que nós estamos vivendo, a gente pode imaginar a quantidade de trabalho importantíssimo que muitas fundações fizeram. A gente até teve uma ideia de fazer um levantamento, Keller, a estrutura não nos permite, do trabalho feito pelas fundações para divulgar e para aproveitar a pandemia para mostrar essa importância. Porque o poder público não deu conta, não vai dar conta antes, nem durante, muito menos depois. Então, esse trabalho vai continuar sendo cada vez mais importante. Mas com relação a essa questão da extinção das fundações, eu vou dar um exemplo e com isso eu vou encerrar o nosso MP Talks, que é o seguinte, lá em 1978, esse é um caso que o Keller sabe melhor do que eu, quando foi extinta uma fundação, o Zafari, se não me engano, através do Keller e da colega, a doutora Carmen, foi doado um dinheiro para a Fundação Pablo Conlas, que é a Fundação de Apoio à OSPA, que acabou desembocando nessa nova sede da OSPA, que fica ali no centro administrativo. Então, eu vou passar essas fotos que falam mais
do que qualquer palavra. Com essa participação da curadoria e da Procuradoria de Fundações, ajudando a Fundação Pablo Colós a permitir que a Fundação OSPA tivesse essa sede própria, com isso foram atingidas várias vidas. Então, eu quero mostrar bem rapidinho um depoimento e umas fotos que falam sobre a importância, por exemplo, dessa fundação e da OSPA, né, que é uma coisa tão apreciada e tão admirada por nós, aqui do Rio Grande do Sul, especialmente, né? Então, esse caso desse menino Wesley, né, essa é uma fala dele, né? A minha tia viu uma notícia em um jornal que dizia que a Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre estava selecionando jovens instrumentistas. Eu fiz a inscrição achando que era para contrabaixo elétrico. E foi na primeira aula que eu descobri que era o acústico. Eu fiquei apavorado e, ao mesmo tempo, encantado. Um menino lá da periferia descobrindo um novo talento. Olha essa foto, como ela é uma foto significativa. O menino que sonha em tocar em uma orquestra ganha um contrabaixo clássico, que é um instrumento super caro e de dificílimo acesso. Esse menino sobe no palco do Salão de Atos da URGS, antes de um concerto junto à OSPA. Vejam o que foi acontecendo, a transformação social na vida desse menino. E esse menino Wesley, ele acabou recebendo um convite para estudar no Conservatório de Genebra. Olha o sorriso, a alegria dele, né? O estilo que ele está. E aí ele dá esse depoimento, que com esse depoimento eu acho que eu encerro, né? Às vezes a gente acha que é incapaz de mudar o mundo. Eu sou uma pessoa só, eu não posso mudar o mundo. Mas as pessoas me ajudaram a mudar o meu mundo, a transformar a minha vida. E podem mudar a vida de outros tantos jovens que têm uma realidade parecida com a minha. E o futuro desses jovens depende muitas vezes de ti, de um ato teu. Então, isso para mim é muito significativo, porque a OSPA é uma fundação, essa Fundação Pablo Colós, eu tenho muito carinho por ela. Eu tenho muita admiração pelo trabalho da OSPA, muito antes de trabalhar na curadoria, e ao trabalhar ali eu tive uma imersão muito maior no universo da OSPA. Inclusive a OSPA recentemente ganhou o nosso edital do nosso fundo de bens lesados e vai poder ampliar mais ainda o seu trabalho. E eu acredito muito no poder da música, assim como eu acredito no poder da cultura, da educação e da saúde. E nessa escola de música da OSPA, muitas vagas foram ampliadas, muitos instrumentos foram comprados e serão ainda, através de um trabalho que começou lá na Procuradoria e na Curadoria de Fundações em 1988, se não me engano, e que em 2019 teve um upgrade imenso através do nosso fundo de reaparelhamento de bens lesados, e que com isso a gente pode ter uma interlocução social muito grande, um alcance social imenso em transformar vidas. E como a vida do Wesley, um menino lá da periferia, que hoje em dia ele é um músico famoso em Genebra. Isso pode acontecer com o nosso trabalho de fiscalização, sim, para que esse dinheiro, que tem muito dinheiro em fundações, que inclusive isso é uma coisa que o Keller sabe também melhor do que eu, mas também tem muitos talentos, muitas pessoas maravilhosas, muita potência, 1001 possibilidades. Então, acho que a importância desse nosso MP Talks principal é essa, e essa própria nossa conversa aqui já mostra que a gente tem interagido, porque o Dr. Darcy é um advogado que deriva a nossa causa, o Keller está numa procuradoria, eu estou numa curadoria. Então, eu gostaria que os colegas se sentissem tocados pela nossa causa, né? A gente brinca, a nossa causa de fundações, ela vicia, ela apaixona, e que possam dar, né, dentro das suas possibilidades, a continuidade ao nosso trabalho, podendo sempre contar com a gente, porque nós somos os apaixonados, e que com isso a gente possa contribuir para um mundo melhor e principalmente um mundo pós-apocalíptico que nós temos agora, né? Que teremos pós-pandemia se sobrevivermos. Espero que a gente possa sobreviver. Eu agradeço muito a participação de todos e contem sempre com a gente, onde a gente estiver. Muito obrigada ao Dr. Darcy, ao Dr. Keller, a Caroline e aos colegas que estão assistindo de dentro do Ministério Público, de fora do Ministério Público do Rio Grande do Sul, de fora do Rio Grande do Sul. E vamos em frente.
antes de encerrarmos aí, porque eu solicitei que o pessoal participasse, né? Mas não houve até agora perguntas, mas eu queria registrar aqui o presidente da Fundação Leonística, o Carlos Guilherme Reinhardt, nos parabenizou aqui pela nossa live de hoje, pelo Talks, a Simone Mariano da Rocha, ex-procuradora-geral também, o Evandro Mateu, nosso maestro da OSPA, a Michele também, o Sandro, a Maria Silda, a Júlia Piccoli também, que disse que foi muito honrada trabalhar conosco, a Karen Borges, a Ícara de Almeida, a Doraci Moreira, o Dr. Marne Gomes, lá da Fundação de Cardiologia também, nos cumprimentando, a colega Ana Rita Nascimento Chinés também, Vanessa Saldanha também, nossa colega, o Dr. Nívio da Fundacred, Aline Costa Gonzaga, Beatriz Aiete, então todos esses aqui se manifestaram, além de todos que nos acompanharam, sempre a frequência ficou em torno de 50 pessoas, o que é ótimo, e eu gostaria de agradecer a todos. Eu não sei se o doutor Darcy tem uma outra consideração final. Nossos colegas da Profis, né, Keller, também. Tem vários. Nossos colegas da Profis. Os nossos colegas da Profis, a Sheila, a Helena também. A Sheila é do Amazonas, lá de Manaus, e a Helena do Pará, de Belém do Pará. Nos acompanharam também, para nós é uma honra. O colega Clóvis Bonetti também, né? Eu só tenho a agradecer a todos e também concitá-los a se engajar nessa luta, porque o terceiro setor ele é muito grande no país. Hoje ele já, segundo dados do Dr. Sabo, né, do José Eduardo Sabo Paes, já chega em quase 3% do PIB brasileiro, o que é a produção do terceiro setor. É claro que aqui inclui não só fundações, né? Mas a importância, porque todas as finalidades do Código Civil que coloca, principalmente fundações privadas, que é o nosso evento hoje, elas são sempre complementares à atuação da administração pública. E o nosso Estado brasileiro, ele desde há muito, ele vem sofrendo um inchaço, digamos assim. É claro que aqui teria que ter um outro tipo de abordagem que não comportaria aqui. Mas, resumindo, qual é a fotografia? A fotografia do momento todas as receitas públicas, praticamente, elas já estão, digamos assim, totalmente carimbadas e também muitas delas vinculadas nos orçamentos que os administradores não têm muita margem para agir. E mesmo que tivessem, não pode porque não está sobrando. Pouco sobra para investimento, né? E pouco sobra para alguma criatividade. E aí entra o terceiro setor. O terceiro setor ele não é pesado, porque a legislação não é engessada como na área pública, e também o vínculo do concurso público ele não existe nas fundações privadas, então há uma agilidade. Quando se precisa de um serviço, o terceiro setor é chamado. Por exemplo, na área de saúde, a Constituição coloca que, preferencialmente, as instituições sem fins lucrativos é que devem ser contratadas. E aqui entram as fundações que têm um amplo serviço na área da saúde de hospitais, e também de faculdades e universidades, que nós temos muitas, o doutor Zarci falou na sua apresentação. Então, o terceiro setor ele tem uma abrangência hoje muito grande, e vai ser cada vez maior, até mesmo porque a nossa Constituição Federal não permite, né, digamos assim, está me faltando o termo, mas não é desincharamento, mas seria o emagrecimento do Estado. Tem termo técnico que está me faltando agora, né? Se vocês puderem me ajudar. Então, é quando o desidratamento do Estado. O Estado é muito grande, ele tem que diminuir. E como ele não consegue diminuir por as normas já fixadas na Constituição e na legislação infraconstitucional,
essas receitas ficam praticamente todas elas destinadas, e aí só aumentando a receita através da tributação. Então, nesse caso, o papel do terceiro setor, ele se agiganta, ele se apresenta também, o terceiro setor se apresenta como uma válvula de escape para que seja utilizado o terceiro setor para essa prestação de inúmeros serviços e de vazios que a administração pública não consegue preencher, como nós vimos aqui. Quantos jovens da periferia, seja, nós temos aqui a Fundação Tênis, a própria OSPA, que a Janine falou, e tantas outras fundações que fazem serviço de assistência social, né, que ocupa esse vazio que, às vezes, o Estado não consegue preencher. Mas eu deixaria, então, para as últimas considerações, agradecer a Carla Carrion Frost, nossa colega também, que nos acompanhou, e doutor Darcy, para suas despedidas finais, depois a doutora Janine... Deixa eu só interromper o Darcy para falar do doutor Nível, que compareceu, que é da Fundacred. Também a gente tem que agradecer a presença dele e lembrar que a Fundacred é aquela fundação do crédito educativo, né? Olha a importância, crédito educativo no Brasil, para poder cursar uma universidade, é uma coisa que... A importância mais de 50 anos a Fundacred faz um serviço exemplar nessa área. E é uma fundação super forte, o doutor Nível tem muita disponibilidade e vontade de trabalhar com a gente. Nós tínhamos vários planos que a pandemia frustrou, mas a gente vai ainda, quem sabe, conseguir falar. Então, eu quero agradecer ao doutor Nível e nós não vamos desistir. E a Fundacred também é uma fundação que merece todo o nosso respeito. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação e quero aqui de público, né, agradecer penhoradamente a todos os diretores de fundação, né, pelo belíssimo trabalho que tem realizado em prol da sociedade gaúcha. E faço isso na pessoa de quem eu pessoalmente conheço, que é o Dr. Marne, do Instituto Coração, onde eu tenho o privilégio de poder trabalhar mais próximo à sociedade gaúcha. Então, muito obrigado uma vez, doutora Janine, muito obrigado, doutor Keller. Continue fazendo esse belíssimo trabalho em prol da sociedade gaúcha e a todos os diretores de fundação, meu mais importante respeito. Só para concluir, então, dar um abraço ao nosso colega João Afonso Silva Beltrame, que tem um excelente trabalho também no GAECO da Saúde, e para arrematar, né, a Santa Casa, que é uma fundação, só para você ter uma ideia, circula por dia lá mais de 20 mil pessoas. E o trabalho do Instituto de Cardiologia, que o Dr. Mário nos acompanha, também fantástico, é só a gente, quando passa ali em frente ao Instituto de Cardiologia, ver o sem número de pessoas que acorrem diariamente e 24 horas um atendimento ali ao público que a gente pode... eu não tenho os números de lá, mas são números certamente também muito importantes e de grande trabalho prestado à sociedade, não só de Porto Alegre, mas do Rio Grande do Sul. Eu agradeço a participação de todos aí, um grande abraço a todos e um bom dia. A nossa Caroline Vaz também, né, por favor, né, que sempre esteve à frente do CIAF, agora parece que está afastada, né, porque está aí com essas questões, mas também sempre nos prestigia, nos acompanha. Muito obrigado a todos e um bom dia a todos. Até logo, então. Bom dia a todos.